Amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus, paz seja convosco. Quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, Jonathan Ricardo Dias, do Ministério Internacional Águia Vencedora. Eu venho te trazer uma palavra nesta tarde ao teu coração. Abra o seu coração a uma mensagem viva de amor e de esperança. Uma mensagem viva de fé chamada Jesus Cristo. E eu venho te trazer uma palavra neste dia de hoje, nesta tarde de domingo, na Epístola aos Gálatas, capítulo de número 6, versículos de número 7 até o 10. Depois vamos até o livro de Lucas, o Evangelho de São Lucas, capítulo 10. Quero saudar a cada irmão, irmã, amigo, ouvinte que está entrando por esta transmissão. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Mas para o final do vídeo, ou se o Pai assim o permitir, eu vou gravar outro vídeo dando um esclarecimento ministerial. Mas vamos entrar aqui na palavra. Gálatas capítulo 6, versículos 7 ao 10. Não vos deixeis desencaminhar. De Deus não se mofa, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Porque aquele que semeia visando a sua carne, ceifará da carne corrupção. Mas aquele que semeia visando o Espírito, ceifará do Espírito vida eterna. Assim não desistamos de fazer aquilo que é excelente, pois ceifaremos na época devida, se não desfalecermos. Realmente, então, enquanto tivermos tempo favorável para isso, façamos o que é bom para com todos, mas especialmente para com os aparentados conosco na fé. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, e o seu versículo de número... Versículo 25 ao 28. Então eis que se levantou certo homem versado na lei, para prová-lo e disse: Mestre, por fazer o que hei de herdar a vida eterna? Ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como é que lês? Em resposta disse: Tens de amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de toda a tua força, de toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Ele lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Eu quero dirigir uma breve oração aqui para entrar na palavra de Deus. Soberano Deus, amado e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vosso Filho amado, eu peço perdão, Senhor, pelos meus pecados e falhas, por pensamentos, palavras, práticas e obras, e pedir, Pai, que o Senhor me dê revelação, me dê instrução, Pai, ilumina os olhos do meu entendimento para entender a Tua palavra. Abre os olhos do meu entendimento, Pai, do meu coração. Abre os olhos do entendimento deste ouvinte, Pai, para entender a Tua palavra. Senhor, revela a razão do chamamento, Pai. Que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo falando. Que as palavras cheguem ao meu coração. Subam para a mente e formem um sentido como rajadas de fogo, Pai, a queimar as fortalezas do inimigo. Jesus querido, dá-nos revelação na palavra, que o logo se torne rema, que a palavra escrita se torne viva e se torne aplicável para nós. Em nome do Senhor Jesus eu oro e te agradeço para a glória do Pai, na força do Espírito Santo. Amém e amém. Amados, tem que, como a câmera aqui, como eu estou no modo light, eu tenho que ficar ajeitando a câmera. Não vos deixeis desencaminhar. A palavra começa dizendo aqui no capítulo 6 da Epístola aos Gálatas: não vos deixeis desencaminhar. Quantas pessoas têm se desencaminhado hoje? Quantas pessoas têm entrado por caminhos tortuosos? Quantas pessoas têm entrado por caminhos que ao homem, vai dizer Salomão em Provérbios, ao homem há caminhos que parecem ser direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Quantas pessoas têm entrado por caminhos tortuosos, têm se desencaminhado, têm ouvido falsos ensinamentos, têm ouvido falsos mestres, falsos pregadores da palavra, têm ouvido falsos ensinos e têm se desencaminhado,
têm entrado por caminhos tortuosos. Paulo vai dizer na carta aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 9: não vos deixeis levar por ensinos vários e estranhos, pois é excelente que o coração receba firmeza pela graça, não por alimentos, que não aproveitaram aos que se ocupam por eles. Nosso coração precisa se alimentar pela graça. Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, que antes nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. A cada dia devemos nos apegar em estudar as Escrituras. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, lendo, estudando, em oração nós conhecemos o Deus da palavra. 1 Pedro 2,2 vai dizer o seguinte, que deixando a malícia, deixando a malignidade, nós devemos desejar, como meninos recém-nascidos, o leite espiritual, para que por ele nós vamos crescendo. Devemos deixar os rudimentos, os fundamentos, as pequenas coisas. Paulo vai dizer em Hebreus 6,1, os rudimentos, os primeiros ensinamentos, e avançar. Não podemos ficar no leitinho da palavra. Não podemos ser desencaminhados por qualquer um que alega ter uma revelação, por qualquer um que alega ter um ensinamento, que alega ter uma pregação da palavra. João, na primeira carta, capítulo 4, versículo 1, manda provarmos os espíritos. Não damos crédito a qualquer espírito, antes provar se os espíritos procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm se infiltrado pelo mundo. E como provar os espíritos? João diz... Essa máscara, eu tenho que ficar usando máscara o dia inteiro, isso atrapalha a gente. João diz que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, ele é de Deus. Mas não é somente confessar da boca para fora que Jesus veio em carne. Eu também pensava assim. O espírito verdadeiro, o verdadeiro espírito, aquele que não desencaminha a pessoa, ele confessa que Jesus veio em carne e ele ainda prega que Jesus veio em carne. Ele não somente confessa da boca para fora. E devemos tomar cuidado com muitos falsos pregadores que tem por aí pregando a palavra, revelando o futuro, passado, presente e futuro das pessoas. Aliás, quem revela o passado é o diabo, porque o diabo conhece o seu passado. O seu presente, quem conhece é você. Olha a revelação que o Espírito Santo me dá. Há 3 tipos de revelação. A do passado, o diabo conhece o seu passado. O presente quem conhece é você. E o futuro quem conhece é só Deus. Então 3 tipos de espíritos conhecem 3 tipos de revelações. Você conhece o seu passado. O inimigo conhece o seu passado. Você conhece o seu presente. E Deus conhece o seu futuro. E tem muita gente correndo atrás de revelação, correndo atrás de quem revela. E muitos desses reveladores, muitos desses pregadores de revelação que ficam desencaminhando o povo, ficam falando, Deus manda te dizer que lá no ano tal, lá no dia tal, você tentou fazer isso. Não atente para esse tipo de profecia, é o diabo te enganando. É Satanás te enganando com falsa profecia. A palavra está aqui, a verdadeira profecia. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus falado antigamente por meio dos profetas, hoje ele fala conosco por meio do Filho. E que Filho é esse? João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. 1 João capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que nós contemplamos, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. João 6,63, as minhas palavras são espírito e vida. A profecia é a palavra. O profeta é o Espírito Santo. Tudo que nós precisamos está aqui. 2 Pedro 1,19 diz que nós temos muito firme a palavra profética. É o que está escrito.
Antigo e Novo Testamento. Antigo para o nosso aprendizado, para nós não entrarmos no erro deles. E Novo Testamento para praticarmos. Não vos deixeis desencaminhar. De Deus não se zomba. Olha o que o mundo está colhendo aí hoje. Olha os resultados que o mundo está colhendo. É porque zombamos de Deus. Porque escarnecemos e zombamos daquele que está sentado sobre o trono. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, versículo 16 e 17 diz assim: E estão dizendo as pessoas que ficarem na grande tribulação, aos montes e às rochas, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e do furor do cordeiro. Porque veio o grande dia da sua ira, e quem é que pode ficar de pé? Esse dia está chegando, o princípio das dores está aí. Eu queria muito pregar uma palavra de bênção, de prosperidade para a sua vida, como eu queria. Mas ai de mim se eu não pregar o que está aqui. Porque a palavra fala, ai daquele que tirar, ai daquele que acrescentar. E muitos têm acrescentado hoje, zombando de Deus. Porque zombar de Deus não é só o que o incrédulo, não é só o que o ateu, não é só o que o beberrão, não é só aquele que escarnece faz. É o que muitas vezes dentro das igrejas nós fazemos. Zombando de Deus, com falsas profecias, falsas revelações, dizendo, ai, Deus falou, Deus mandou falar, e a palavra diz, ai daquele que diz que eu falei quando eu não falei. Inventando campanhas de prosperidade, campanhas de sacrifício, de votos de prosperidade, campanhas absurdas que não tem na Bíblia, pegando elementos do misticismo. Isso é zombar de Deus. Outros têm negado o dom de línguas, têm dito que o dom de línguas é coisa do diabo, que oração em línguas não existe. Amados, se eu contar para vocês a oposição que eu sofro por pregar a oração em línguas, por pregar que existe oração em línguas, a oposição que eu sofro, isso é real, mas de Deus não se zomba. O mundo está colhendo o que está colhendo por causa da sua atitude para com Deus. O mundo está colhendo o que plantou. E mesmo assim, a Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse, capítulo de número, se eu não me engano, capítulo de número 9, quando vai dizer dos gafanhotos, versículo 9, 20, capítulo 9, versículo 20 e 21. Mas os demais homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, de modo a não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, e de cobre, e de pedra, e de madeira, que não podem nem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas práticas espíritas, nem da sua fornicação, nem dos seus frutos. Deus está castigando a terra e os homens não estão se arrependendo. Os homens não estão se consertando com Deus. Deus está castigando a terra. Deus está provando o coração até mesmo da igreja. Quantas igrejas nós vemos que estão fechadas nesse tempo de pandemia? Quantas igrejas que as prefeituras já liberaram? E você vai numa igreja e as cadeiras estão tudo vazias, o povo está com medo. Mesmo com a distância respeitada de 1,5 metros, 1 metro e meio, as pessoas não estão indo. Ontem eu fui a um culto de Santa Ceia. Nós sabemos que quando é Santa Ceia, o povo lota a igreja. Mas ontem eu fui numa Santa Ceia que tinha 4 pessoas. E das 4 fui eu e um pastor aqui de Santa Fé. Então já tinha 2 pessoas só lá na cidade e fomos mais 2 daqui. E só ficamos 4 lá. O amor de muitos está se esfriando, como diz São Mateus 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, o aumento do pecado. O amor de muitos está se esfriando até mesmo dentro da igreja. Quantos de nós orávamos? Tínhamos uma prática de orar, de se prolongar em oração, se prolongar em jejum, se prolongar em ler a Bíblia. E hoje,
Se nós orarmos 15 minutos é demais, a gente está reclamando. Se ler um capítulo da Bíblia, tomou meu tempo, gastou meu tempo. Se jejuar, eu não posso jejuar, inventa 1000 desculpas para não jejuar. Amados, precisamos voltar à sã doutrina da palavra. Precisamos voltar à palavra, precisamos voltar ao Novo Testamento. A igreja não pode viver mais nesse sedentarismo espiritual. Precisamos voltar à prática da palavra, à prática do Novo Testamento. Precisamos voltar ao Novo Testamento, à santa doutrina da palavra. De Deus não se escarnece. De Deus não se escarnece a lei da semeadura. O homem está colhendo o que plantou. Deus enviou o Covid-19 à terra. Na verdade, Deus não enviou, porque Deus, a palavra diz em Tiago, em São Tiago 1,13, se eu não me engano. Quando posto à prova, ninguém diga, estou sendo provado por Deus, pois por coisas más Deus não pode ser provado, nem prova ele alguém. Deus não pode ser provado, Deus não pode ser tentado. Mas como no caso de Jó, Deus permitiu que isso acontecesse na terra. Para provar. Apocalipse 3,10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. A hora da tentação está vindo aí, já chegou. Estamos sendo tentados. E muitos estão caindo nessa tentação. Tentação de abandonar a igreja. Tentação de parar de congregar. Tentação de práticas imorais, práticas obscenas, práticas mundanas, como Paulo vai listar nas obras da carne de Gálatas 5, que, por exemplo, ele cita ali a prostituição, impureza, lascívia e por aí vai. De Deus não se zomba, de Deus não se escarnece, de Deus não se mofa. Pois o que o homem semear, isso também ceifará. A palavra diz em Salmo 126, que os que semeiam com lágrimas, eles cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, ele levará consigo os seus feixes. Quando nós semeamos a palavra de Deus, nós colhemos bênçãos. Quando nós plantamos fé, e tem uma frase famosa, plante fé, colha milagres. Quando você planta fé, você colhe milagres. Mas quando você planta fofoca, quando você planta ira, quando você planta contenda, quando você planta ódio, quando você planta rancor, quando você planta discórdia, você colhe problemas. Há 2 tipos de fé. A fé positiva, que é a fé que vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10,17. Fé. Fé de crer e falar coisas positivas. Provérbios 18:21, eu gosto muito desse versículo. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Nós temos vida em nós. Nós temos um poder gerador, um poder criador de vida por meio da palavra. E há a fé negativa, há o medo, há a dúvida, há a insegurança, há a inconstância. Quantas vezes eu não posso pregar algo que eu não vivi? Então vamos lá. Quantas vezes eu fui escravo da inconstância, meus amados? Quantas vezes eu fui escravo do pecado da inconstância? Quantas vezes eu fui inconstante? Quantas vezes isso ainda precisa ser trabalhado dentro de mim? Ansiedade. Muitas pessoas têm depressão. E eu deixo claro, contra muitos pregadores da sã doutrina, eu deixo claro que depressão não é demônio. Depressão é uma doença da alma. Depressão é uma doença da mente. Depressão é uma doença emocional, psicológica, que precisa ser tratada com terapia, acompanhamento, remédios, oração também.
mas tem que ter um atendimento médico. Esse negócio de espiritualizar tudo, Eclesiastes 7 diz: não seja justo demasiadamente. Nem tudo é demônio. A gente demoniza muitas coisas. Ah, porque a Coca-Cola é demônio. Ah, porque tal coisa é demônio. Não, é minha, eu comprei. É propriedade minha, eu comprei. Então, depressão não é demônio. Se fosse assim, Elias teria estado demoniado. Elias não estava demoniado. Mas Elias pediu a morte para si. Elias foi um homem de Deus. Tanto que Deus levou para si, o levou para si. E Elias, ele não estava endemoniado, como muitos dizem aí, que Elias tinha um demônio porque Elias estava em depressão. De maneira nenhuma. Depressão não é demônio. Voltando aqui. O que o homem semear, isso também ceifará. E é verdade, veja aí a lei da semeadura na natureza. Se você planta prostituição, você colhe doenças. Se você planta bebida, você colhe doenças. Se você rouba de alguém, você é roubado. Se você mente para alguém, alguém mente para você. Se você fala de alguém pelas costas, quando você vira de terminar de falar pelas costas daquela pessoa, aquela pessoa com quem você falou fala de você. Então tudo que nós semeamos, nós colhemos. Quando nós ofertamos, eu não gosto de entrar muito na parte do dinheiro, porque isso incomoda. Quando nós ofertamos, nós dizimamos, nós semeamos na obra de Deus, nós colhemos bênçãos. Porque a palavra diz em Malaquias 3, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois disso fazei prova de mim, diz o Senhor. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar bênção sobre vós, que não vos advenha maior abastança. E por causa disso repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da vide, para que não vos seja estéril. E todas as nações, deixa eu ver de onde eu estou lendo aqui, meu Deus. É do versículo 10 até... E todas as nações vos chamarão bem-aventuradas. E todas as nações terão de declarar-vos bem-aventuradas, porque vós mesmos vos tornareis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, 10 a 12. Tem a prática de dizimar. Tem a prática de ofertar. Se você não pode dizimar, se você não tem condições de dizimar, pelo menos oferte. Oferte na casa de Deus, oferte na obra de Deus. Ah, eu não tenho hábito, eu não quero ofertar na igreja. Compre uma cesta básica. Compre, não sei, um alimento, um arroz. Você sabe que alguém está precisando de alimento? Ajude. Uma Bíblia. Eu tenho o hábito, amados, de que quando eu recebo, eu compro uma Bíblia e dou para alguém que se recém-converteu. Eu criei esse hábito na minha vida de semear na vida de alguém. Porque a palavra diz em Levítico que o dízimo que era recebido era para alimentar a viúva, o órfão, o pobre, o estrangeiro. E quando nós estamos dando uma Bíblia, nós estamos alimentando espiritualmente a vida de alguém. E como eu não tenho muitas vezes condição de alimentar fisicamente uma pessoa, eu alimento espiritualmente. Isso também ceifará. Porque aquele que semeia visando a sua carne, ceifará da sua carne corrupção. Mas aquele que semeia visando o Espírito, ceifará do Espírito vida eterna. Aquele que semeia coisas más, ele colherá coisas más. Aquele que semeia pecado, ele colherá pecado. Aquele que semeia maldade, ele colherá maldade. Aquele que semeia roubo, aquele que semeia discórdia, ele colherá aquilo que ele está plantando. Mas o que semeia a palavra de Deus
Isaías 55:11 diz que a palavra de Deus ela não tornará para ele vazia. Versículo 9. Antes aqui quero fazer uma consideração. A vida eterna nós não começamos a viver ela no arrebatamento, não. Nós já estamos vivendo a vida eterna. E eu dou um respaldo bíblico. No Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 5, versículo 24. Digo-vos em toda a verdade, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E ele não entra em julgamento, mas tem passado da morte para a vida. A partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus, a vida eterna já está em nós. A vida Zoe, a própria vida de Deus está em nós. A vida de Deus habita em nós. Assim, não desistamos de fazer aquilo que é excelente. Não desista de fazer o bem. Não desista de fazer aquilo que é excelente. Não desista de amar o seu próximo. Não desista de amar o seu irmão. Não desista de amar o seu parente. Não desista de amar aquele que se perdeu. Ore, busque, evangelize, pregue a palavra para aquele que está perdido. E a sua recompensa será grande. Não desista de pregar, não desista de orar, não desista de buscar pela sua família. Não desista de buscar pela sua casa. Não desista de buscar pelo seu lar. Não desista de fazer aquilo que é excelente, pois que no tempo certo Deus vai te honrar. Deus vai te recompensar, você vai colher bênçãos. Realmente, então, enquanto tivermos tempo favorável para isso, façamos o que é bom para com todos, mas especialmente para com os que estão aparentados conosco na fé. Jesus diz que há 12 horas no dia, isso na contagem judaica. Porque para o judeu, eu não gosto de entrar muito nessa questão de história, cultura judaica, mas no dia do judeu ele começa das 6 da manhã às 6 da tarde. Então Jesus dizia assim, não há 12 horas no dia, se alguém anda de dia não tropeça, mas a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto nós temos tempo, enquanto Jesus não volta, sejamos como as virgens prudentes. Vamos armazenar azeite nas nossas lâmpadas, azeite nas nossas vasilhas. Vamos pregar, vamos orar, vamos nos encher do Espírito. Vamos ganhar almas para Jesus. Vamos fazer aquilo que é excelente. Vamos visar aquilo que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 29 ao 31. Será que todos são apóstolos? Será que todos são profetas? Será que todos são mestres? Será que todos realizam maravilhas? Será que têm todos dons de curar? Será que todos falam em línguas? Será que todos são intérpretes? Mas persistam em buscar zelosamente os maiores dons. Contudo, ainda vos mostro um caminho que ultrapassa isso, um caminho sobremodo excelente. O amor. Ame. Ame o seu próximo. Se alguém te bater na face direita, dele à esquerda. Se alguém te obrigar a ir uma milha contigo, vai 2. Se te pedir a túnica, dê a capa. Mas persista em fazer o bem. Persista em ajudar, persista em ganhar almas. Persista em fazer o bem, principalmente aqueles da fé, principalmente a sua família, porque a palavra diz que se alguém deixa de cuidar dos seus, da sua casa, da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Faça a obra, faça o bem, ajude o seu irmão necessitado, ore por ele, interceda. Desenvolva o ministério da intercessão na sua vida. Intercessão também é chorar, mas não é só chorar. Comece nas suas orações a dizer, Senhor, abençoa fulano, abençoa cicrano, abençoa Bertrano. Se você lembrar de uma situação, diga, Senhor, abençoa fulano, por isso que ele está passando, pelo que ele vai passar, pelo que ele vai enfrentar.
Interceda. E você vai ver que a sua intercessão vai se prolongar. E pessoas vão começar a chegar a você pedindo oração. Versículo de número 28 do capítulo 10 de Lucas. No versículo 27, no 26, Jesus pergunta para ele. Porque no 25 ele pergunta: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Um doutor da lei. E Jesus diz: como é que lês? Ele diz: tem de amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a tua força, toda a tua mente. E o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Por que eu li essas duas palavras? Aplicando uma palavra a outra, você semeia vida. Você semeia vida. Você semeia o bem. Você semeia coisas boas, amando o seu próximo como a ti mesmo. Você, semeando o bem, você vai colher o bem, vai viver. Você vai ter longevidade. Você vai ver a sua posteridade. Você vai ver bênçãos na sua vida. E ainda terá a vida eterna. Concluindo aqui, o Senhor diz: respondeste corretamente, persiste em fazer isso. Continue amando o seu próximo. Continue amando a Deus. Continue dedicando o seu tempo para Deus. É tempo de pandemia. É tempo de eu ligar a televisão e, como eu costumo falar, atira a visão. E ver coisas que me interessam. O seu tempo é para Deus. Dedique o seu tempo para Deus. Nesse tempo de pandemia, não é para se empanturrar. É claro, passar um tempo com a família é bom, mas dobre os seus joelhos, dedique um momento especial para Deus. Deus talvez permitiu esse tempo vir na terra para que você dedique um momento para Ele. Dedique um tempo para Deus. Passe tempo com Ele. Passe tempo com Deus. Dedique um tempo a Deus. Encha-se de Deus, para que quando essa pandemia acabar, porque vai acabar, Deus não vai permitir isso aí durar para sempre. Nada dura para sempre, diz Eclesiastes. Deus vai te honrar. E quando essa pandemia acabar, Deus vai soprar um vento de avivamento sobre as igrejas. E eu quero que você esteja cheio do Espírito Santo nesse dia. Eu quero orar aqui e encerrar essa palavra. Eu quero orar por você que talvez estava se deixando desencaminhar. Talvez estava se deixando ir na onda de falsos profetas. Você que talvez estava semeando coisas ruins, semeando coisas da carne, obras da carne, como Paulo vai dizer em Gálatas mesmo, capítulo de número 5, Gálatas 5, 19. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são fornicação, impureza, conduta desenfreada, idolatria, prática de espiritismo, inimizades, rixa, ciúme, acessos de ira, contendas, divisões, seitas, invejas, bebedeiras, festanças e coisas semelhantes a estas. Quanto a tais coisas, aviso-vos de antemão, do mesmo modo como já vos avisei, de que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu quero orar por você. Você que talvez está passando por uma situação que necessita de um conserto com Deus. Necessita consertar a sua vida com Deus. Eu quero orar pela sua vida. Você que precisa de um conserto, que estava semeando coisas na carne, que estava cometendo coisas contra os mandamentos de Deus, estava deixando de amar o seu próximo. Eu quero orar por você. Se puder, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos juntos orar. Soberano e eterno Deus, amado e querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vosso Filho amado, Pai, eu venho orar com essas pessoas que necessitam de um conserto. Essas pessoas, Pai, que ouviram a Tua palavra e necessitam se consertar contigo.
Ó Deus eterno, Deus santo, Deus querido, Jesus querido, opera uma obra de conserto na vida dessa pessoa. Opera uma obra de restauração, Pai, de reedificação na vida dessa pessoa. Que se ela estava se deixando desencaminhar, Pai, que se ela estava zombando do Senhor, se ela estava semeando coisas na carne, Pai, cometendo obras da carne, Senhor, Tu és poderoso para consertar. Faz um conserto, Pai, liberta, cura, salva, faz a obra completa. Escreve, reescreve o nome dessa pessoa no livro da vida, Pai, e sela com Teu poderoso e maravilhoso sangue. Jesus querido, eu Te dou graças por vidas que estão agora clamando, Senhor, por conserto da Tua parte, pelas que estão ao vivo e pelas que irão orar depois. Eu Te dou graças por essa palavra abençoada, Pai, que tocou no coração de cada uma das vidas que aqui entraram e que ouvirão, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, na força do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. Eu vou ficando por aqui. Se o Pai assim o permitir, eu gravarei um vídeo de esclarecimento ministerial, eu não vou misturar as coisas aqui, sobre o Ministério Internacional Águia Vencedora. Quero gravar esse vídeo e comentar algo, esse projeto que nasceu no coração de Deus e que me foi revelado no dia 21 de julho de 2019. E que só agora pode vir se materializar. Eu quero contar um pouco disso para vocês e falar os pilares, os 3 pilares desse ministério e no que ele se baseia, sobre a unção que poderá ocorrer essa semana na minha vida, não que eu mereça, eu não mereço nada, mas pela graça, a unção que pode ocorrer na minha vida, a missionário ou a evangelista, e a criação de uma igreja virtual, uma igreja à distância que ajuda almas que foram feridas pelo sistema religioso. Eu vou ficando por aqui e encerro com a frase que eu sempre digo do meu pai na fé. Creia, a tua fé em Jesus Cristo com certeza te levará à vitória. Eu amo você em Cristo Jesus. Obrigado por existir na minha vida. Fique com Deus. Fique em paz. Um grande abraço do seu amigo, do seu irmão de todos os dias, Jonathan Ricardo. Fique com Deus. Fique em paz. Paz seja convosco, amados do Senhor. Amém e amém e amém.